Eu vou aproveitar que a luz tá linda dessa tarde, eu vou mostrar um pouco aqui da área comum da pousada, bora nessa? Localizada a 388 quilômetros de Brasília, no ponto que se encontram as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, o projeto da pousada Trijunção ficou a cargo do arquiteto Ricardo Castelo Branco. A pousada fica numa propriedade com 33 mil hectares e foi construída onde era a antiga sede da fazenda. A volumetria original foi mantida e foram feitas todas as renovações necessárias para transformar as antigas instalações em uma pousada de luxo. São apenas 7 quartos. Uma das prioridades do projeto foi integrar a pousada com o cerrado e com a cultura local. E por isso foram utilizados materiais disponíveis na região, como a madeira, palha e até mesmo rochas. Elementos dos 3 estados, Bahia, Minas Gerais e Goiás, estão por todos os lados. A atenção aos detalhes é impressionante. Cara, esse é um daqueles lugares que não dá vontade de ir embora. É tanta coisa bonita que eu vou guardar para mostrar a área da piscina mais pra frente no vídeo. São 4h30 da tarde, estamos saindo agora para a atividade vespertina de hoje. E a dinâmica nesses hotéis de natureza é mais ou menos essa. Acorda-se bem cedo para poder fazer um passeio quando os animais estão mais ativos e tudo mais. Depois do almoço dá uma descansada, espera o sol baixar um pouco, porque senão o calor atrapalha muito a dinâmica toda. E agora a gente vai conhecer o criadouro aqui da Fazenda Trijunção, que é a responsabilidade da gestora Renata, e ela vai explicar pra gente direitinho qual é o trabalho dela e qual é o trabalho da pousada Trijunção com esses animais não tão comuns assim de serem criados numa fazenda. Meu nome é Renata, eu sou zootecnista e responsável técnica pelos animais silvestres da Fazenda Trijunção. Eu vou só dar um panorama geral sobre a história de criação de animal silvestre aqui na fazenda. A gente começou em 99 e iniciou-se o criadouro comercial. Questão econômica, para mostrar que, olha, conseguimos ter um produto genuinamente brasileiro, mantendo o cerrado em pé, né, aqui na Trijunção. Em 2001, a gente entrou para o Plano Nacional de Conservação de Cervídeos. E para ter o cervo do Pantanal, a gente tinha que ser criador conservacionista. A Renata chegou na Trijunção sem experiência com animais selvagens e hoje toca com sucesso os criadouros conservacionista e comercial. Um criador conservacionista tem por objetivo apoiar as ações do IBAMA e de outros órgãos ambientais na conservação das espécies, auxiliando a manutenção de animais silvestres em condições adequadas de cativeiro e dando subsídios no desenvolvimento de estudos. Os animais de criadouros conservacionistas não podem ser vendidos nem doados. Na Trijunção, são criados catetos, também conhecidos como porcos do mato, queixadas, antas, emas, veados catingueiros e jabutis-tinga. Uma das parcerias da Fazenda Trijunção é com o projeto Refauna, e em breve eles esperam reintroduzir antas criadas na fazenda, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Aqui na Trijunção, a gente entende que
para preservar, as pessoas precisam conhecer. Então, não adianta eu ficar levantando a bandeira de uma espécie se ninguém conhece e tem carinho por ela, né? Uma das funções, eu digo que uma das principais funções do criador da trijunção é a educação ambiental. É trazer as crianças, é trazer a população para conhecer as espécies, são espécies do Cerrado, são espécies muito próximas a elas aqui na região, para conhecer as espécies, entender a importância dessa espécie, né? E entender a função desse criador, por que a gente tem animal em cativeiro, para que a gente possa estudar, conhecer melhor a espécie e também para que as pessoas possam conhecer as espécies que a gente tem no Cerrado. Isso é extremamente importante. A gente recebe bastante escola, universidade, vem o pessoal da UNB, de outras universidades de Brasília, e a gente sempre recebe para fazer educação ambiental aqui no criadouro. No criadouro comercial, são criados catetos e queixadas para corte. A carne desses animais é muito apreciada pelos amantes de carnes exóticas. Somente animais nascidos em criadouros comerciais licenciados pelo IBAMA podem ser abatidos para consumo. As emas são criadas tanto para corte, como também para serem vendidas como animais ornamentais. E os jabutins piranga são vendidos somente como animais de estimação. Então a nossa ideia é fornecer animais licenciados com o intuito de reduzir a retirada desses animais da natureza. Então a gente envia não só um animal licenciado, com certificado de origem, com manual de instrução, e a gente dá assistência a qualquer momento. O foco desses criadores da trijunção é buscar o equilíbrio ambiental e econômico, ou seja, manter um negócio ecologicamente correto e financeiramente viável. Please listen carefully. Esse daqui é o meu quarto na pousada Trijunção. Tem essa salinha. O que é incrível aqui é que é tudo decorado com arte e artesanato aqui da região. Os arquitetos, os gestores aqui se preocuparam em usar absolutamente tudo aqui da região, tanto os materiais quanto os objetos de decoração. Saindo aqui da salinha, a gente entra no quarto, que é maravilhoso. Quero ver quem prestou atenção no vídeo lá de Goiás Velho e de onde são essas almofadas aqui. Acertou quem disse Cabocla Criações. Cara, é um absurdo de lindo. Atenção aos detalhes e como eles valorizaram os materiais, os artesãos, a arte local. É um bom gosto que é assustador. Quando a gente explora esse potencial do Brasil, esse potencial da arte, do artesanato, essa regionalidade, essa brasilidade, a gente consegue coisas incríveis. E aí eu vou mostrar agora a estrela dessa suíte, que é esse banheiro maravilhoso. Olha eu aqui. E uau! Temos um giga ofurô com hidromassagem. Eles têm uma fazenda de gado, e essa fazenda de gado, aqui ó, o responsável por ela, o Alan, a fazenda de gado aqui, que eles têm muito orgulho em dizer que é a única fazenda da Bahia que tem o selo ouro da Embrapa de manejo do gado. É uma série de restrições, uma série de boas práticas que eles adotam aqui para ter uma criação saudável, sustentável e que respeite o animal da melhor maneira possível. Meu nome é Alan Figueiredo, eu sou gerente administrativo da Fazenda Trijunção. Meu foco está na área produtiva, eu sou responsável por todos os índices produtivos e tomada de decisão dentro da área produtiva e trabalho como responsável também da parte territorial da Fazenda Trijunção. Então, essa Fazenda Trijunção é muito interessante. O nome da fazenda é Trijunção porque ela junta 3 estados. E não só isso, ela junta 3 regiões, junta 3 municípios. E o tamanho total dela é de 33 mil hectares. Trabalhista. Tem mais. A parte aberta dela, que a gente destina à produção, é 3.333 hectares. Isso assim, tudo obra do acaso. Então, as fazendas foram adquiridas até chegar a certo ponto e aí deram esses números.
Aqui a gente tem nascente de 2 rios super importantes para a bacia do São Francisco. O Cerrado era uma grande mancha escura no Brasil na década de 70 e era um passivo, então a ideia deles era criar um ativo. O que acontecia? Esses caras vieram para cá, pegaram esse dinheiro todo dessas empresas, começaram a plantar pinos demais aqui, aí logo em seguida vieram os gaúchos. Então os gaúchos começaram a comprar essas áreas e fazer como eles fizeram em muitos outros lugares do oeste da Bahia, a plantar milho e soja. Então, essas áreas vieram crescendo. Se vocês abrirem essa região aqui no Google Earth, vocês vão ver que a Fazenda Trijunção, colado no parque, é um remanescente de cerrado aqui dentro. E aqui para cima, em Goiás, a gente tem 2 outras unidades de conservação. E a Trijunção está bem no meio delas. A Trijunção ela virou um corredor ecológico. Os animais circulam do parque para as unidades de conservação e também ao longo do rio, onde a gente tem a nossa área protegendo vereda. Por isso é que a gente tem tanta circulação de fauna aqui dentro. A fazenda se estende num corredor e aí não tem faixa de parque lado esquerdo, lado direito, e aqui atrás de mim é o fim da fazenda, que também é mais parque, ou seja, tá aqui ó, fincada. Por todos os lados tem parque. Se eu posso só fazer um parênteses aqui, tá vendo isso aí, ó? É a nossa Capadócia de tatu, ó. Então todo esse buraco aí, ó, são as casas. Caraca, tudo esse tatu. Cara, isso aqui, tem época aí quando eles estão no cio, essa estrada aqui fica cheia de tatu e cruzando um com o outro. Isso aí é a Capadócia dos tatus, tem bastante aí. A WWF, ela tem uma parceria com esse programa de boas práticas da Embrapa. Então, esse programa de boas práticas é um checklist grande pra caramba. É um checklist grande que envolve práticas de manejo com os animais, práticas administrativas, práticas de agricultura. Tudo isso visando ter um ambiente melhor, não só para os funcionários, para o interno, mas também trazer um produto mais limpo e uma produção mais limpa, né? Então, a gente cumpriu com esse checklist e temos aí o selo da Embrapa. Tá chegando aqui o fim, o tempo do Tesouros do Brasil aqui na Pousada Trijunção. Durante esses dias, durante esse monte de atividade que a gente fez aqui, o que eu mostrei aqui nos vídeos, deu para ver o quão eles levam a sério esse conceito de turismo sustentável. A gente mostrou diversas práticas aqui que eles fazem, desde valorizar o ambiente que eles estão inseridos, usar materiais locais para poder construir a pousada, usar artesanato para poder decorar a pousada, mão de obra local. Eles capacitaram muitas pessoas aqui da região para poder trabalhar aqui dentro, ou seja, estimulando a economia. Mas além disso tudo, do que a pousada pode fazer, é muito importante nós como turistas, nós como visitantes, também adotarmos uma série de práticas sustentáveis de turismo. Então não é só aquela coisa simples do não vou deixar a toalha para lavar, vou usar a toalha mais de uma vez. Isso também é importante, mas é importante quando a gente chega numa cidade, ao invés de a gente ir para um restaurante de rede, um fast food que a gente conhece, tentar ali do lado, um restaurante local, tentar conhecer quem é que está fazendo aquela comida para você, da onde vem aquela comida, tentar minimizar o nosso impacto, tentar otimizar a nossa experiência, absorver muito mais do que impactar mais naquele ambiente que você está indo. Mas isso, obviamente, sem deixar de lado ter boas experiências, porque a gente veio aqui meio só como turista e a gente sai com uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de carinho que eles deixaram aqui com a gente, que é assim, vai ser inesquecível.
E eu vou citar o nome de todas as pessoas que eu conheci aqui e eu queria agradecer uma a uma. Eu vou pela ordem que eu fui conhecendo aqui. Eu queria primeiro agradecer o Henrico, que é o gestor aqui da pousada, que tratou a gente super bem, com carinho. A gestora Renata, o Luciano, o Valdir, que dirigiu a gente para cima e para baixo, pilotou o barco como ninguém. A Verônica, que todos os dias serviu a gente com um sorriso de orelha a orelha e que deixou cada refeição que a gente teve muito mais gostosa. Ao chefe Bertrand. Também quero agradecer ao Alan pelo absurdo de conhecimento que ele dividiu com a gente sobre a criação de gado aqui, sobre os pastos e a paixão que ele conseguiu passar, que a fazenda tem com esse compromisso com a sustentabilidade e que ele tem também essa paixão. Também agradecer a toda a equipe que a gente acabou que não conheceu, que estava nos bastidores aqui, deixando o nosso quarto sempre impecável, limpinho. Muito obrigado por tudo. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil.